Graça e paz. Você já parou para pensar, por que Deus permitiu que José fosse vendido como escravo para o Egito? Será que Deus tem prazer em que seu filho fique sofrendo? Nós vimos, José, às vezes tem filmes, contando a história dele, aqui a própria palavra mostra a forma que ele foi vendido, o quanto que ele sofreu ali com a rejeição dos seus irmãos, com a inveja, com o ódio dos irmãos, o quanto que o pai dele sofreu, acreditando que ele estava morto. Mas por que Deus permitiu, todo esse sofrimento, toda essa situação acontecer? Como eu sempre falo, nada é por acaso. Em tudo Deus tem propósito. E muitas vezes na hora nós não entendemos. Na hora ali do problema, na hora da dor, na hora da situação, a gente não entende por que está acontecendo. Mas Deus tem um propósito. E o propósito de Deus, ele é sempre maior. O propósito é maior do que tudo. Do que tudo, tudo, tudo. E qual que era o propósito de Deus? Que José fosse vendido para o Egito. Nós vamos entender isso. Eu quero ler um texto que está aqui. Depois de muitos anos, José, ele começa a entender. Ele entendeu o porquê. Gênesis 45, o versículo do 5 ao 10, fala assim: Agora, pois, não vos entristeçais. Ele está falando com os irmãos dele. Nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, as tuas vacas, e tudo o que tens. E o 46, versículo 34, diz assim: Então direis, teus servos, vai dizer agora Faraó, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelha é abominação aos egípcios. Aqui, José está dizendo: não foste vós que me enviaste para cá, mas o próprio Deus. Nós sabemos que tudo o que acontece é permissão de Deus. Deus tem 2 vontades. Uma vontade que é permissiva, ele permite acontecer, e tem a vontade plena de Deus. A vontade plena de Deus é que não houvesse a necessidade de José ser vendido para o Egito. Por quê? Porque nós vamos entender isso. Mas Deus permitiu para um bem maior. Que bem maior era esse? Vamos ver que a situação de Jacó com seus filhos em Canaã, ela estava ficando insuportável. Então nós sabemos que houve 3 patriarcas, que é Abraão gerou Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 filhos que se tornam as 12 tribos de Israel, certo? E seu filho José, então, ele foi vendido para o Egito. Por que eu falo? Que Deus tinha um propósito maior nisso. A situação de Jacó, no meio dos cananeus, ela estava ficando insustentável. E eu vou te mostrar 3 situações bem complicadas, que estavam com perigo de perder a identidade. Deus estava separando uma nação, e essa nação tinha que ser pura. Teria que ser uma raça que não ia se misturar com as outras nações. Por quê? Porque todas as outras nações eram politeístas, adoravam vários deuses. E Deus queria que, o plano de Deus é que Israel fosse luz para os gentios. Que as pessoas pudessem olhar para Israel e enxergar Deus. Que eles pudessem ser luz, trazer a glória de Deus, para que as outras nações conhecessem Deus através de Israel.
É o mesmo plano que Deus tem para mim e para você. Que ele seja conhecido através das nossas vidas. Que ele seja conhecido através da igreja dele hoje aqui na terra. E aí o que acontece? Aqui em Gênesis 34 aconteceu uma situação. E eu quero ler o versículo 34, verso 30. Fala assim: Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles se ajuntarão e serei destruído, eu e minha casa. Por que Jacó está falando isso? Olha, eu sou pouco, você está me fazendo cheirar mal no meio desse povo. Se eles quiserem, nós somos um número pequeno, eles podem nos destruir. Por quê? Porque a filha de Jacó, Diná, ela saiu ali para conhecer o costume da terra. Foi lá se misturar com o meio do povo, né? E aí no 34:2 fala assim: Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Era o costume deles, né? Não existia essa questão. Para eles, deitava com qualquer uma, gostou, pegava. E aí o rei lá, o príncipe, né? Lá de Siquém, pegou a Diná e se deitou com ela. E aí, só que ele se apaixonou por ela. Ele amou ela. E aí ele vai até Jacó, ele, seu pai, que era o rei, e pediu, né, que pudesse se casar com Diná. E aí o Jacó e seus filhos, né, eles ali fizeram, né, conversaram e falaram para eles assim: olha, se vocês se circuncidarem, todos os homens e os animais machos da sua cidade, então nós vamos permitir que a nossa filha se case com você. E aí, né, o Siquém estava tão apaixonado, né, que não viu mal algum nisso. Foi lá, conversou com seu pai, com todos os homens da cidade e se circuncidaram. Só que o Simeão e o Levi não aceitou aquela situação. E aí no verso 25 fala assim: E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. As suas ovelhas, suas vacas, seu jumento, o que havia na cidade e no campo tornaram. E todos os seus bens e todos os seus meninos, suas mulheres, levaram presos, saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus, perizeus, tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão e serei destruído, eu e a minha casa. Então, olha, uma situação que estava fazendo Jacó ficar muito mal no meio do povo cananeu. Primeiro, eles deram uma palavra: olha, se você circuncidar, nós permitiremos a Diná casar com vocês. E aí eles vão e fazem, né, o tratado. Eles mantiveram a palavra deles, foram lá e circuncidaram. E quando eles estavam ali com a maior dor, o Simeão e Levi foi lá e matou todos os homens. Ainda saquearam todos os bens da cidade. Levaram escravo, né, as mulheres, os meninos. E aí Jacó diz: olha, vocês estão fazendo cheirar mal no meio desse povo. E aí no versículo 35, Deus vai e fala com Jacó: Jacó, sai daí, vai para Betel. E aí Jacó sai, né, para Betel. E o interessante, olha para você ver, que eu acho muito interessante nesse 35, fala assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ele um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então ainda existia deuses estranhos no meio deles. Como que havia deuses estranhos no meio deles? Porque eles estavam habitando no meio daquele povo, e aquele povo era tudo idólatra. Então eles estavam se misturando ao costume do povo. Eles já estavam começando a se misturar também, a aceitar, né? Tinha deuses estranhos. E aí Jacó tem que falar com eles assim: ó, tirai os deuses estranhos, purificai-vos. Então a situação estava ficando insustentável. Quando chega no 35:22, olha outra situação que acontece. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem, o filho mais velho,
primogênito. Por isso ele perde a primogenitura. Foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Então Rubem agora, ele macula o leito do seu pai. Ele se deita, né, com uma das mulheres de seu pai. Uma prática também que devia ser normal para o povo. Porque que fala, né? O homem é o produto do meio. E eles estavam no meio totalmente contaminado. E aí, aconteceu mais uma situação. Então, nós já vimos, né? Três situações complicadas. Aí, vem mais uma situação aqui no Gênesis 38. Olha o que acontece. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua. E tomou-a por mulher, cujo nome era Sua. E tomou-a por mulher e a possuiu. Deixa eu entender esse versículo aqui. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu. Desculpa, é a filha de um homem cananeu. Eu falei que um homem cananeu, né? E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E o que acontece? Nós sabemos que Judá tem os filhos, depois ele não permite que o filho case com a nora, e aí ele se deita com a nora sem saber que ela era a sua nora. Então a situação estava ficando assim, terrível. A situação estava ficando totalmente contaminada. O povo de Israel, que estava nascendo agora, eles estavam correndo o risco de perder a sua identidade. Eles estavam praticando coisas que Deus havia dito que não era para eles fazer, não era para eles se misturarem com cananeus, não era para eles servirem os seus deuses. E aí nós vemos essa situação já rondando o povo, e o povo já caindo em algumas dessas ciladas. E aí Deus vai e permite. Quando você vê o 39, já José na casa de Potifar. E aqui, né, no 37, José vai ser vendido. No 38 acontece essa situação aí de Judá. E aí José é vendido para lá. E aí acontece que se passam, né, 13 anos, porque José deve ter foi vendido mais ou menos com 17 anos. Ele sobe, quando ele vai interpretar o sonho de Faraó, ele tinha 30 anos. E ele começa agora a governar. E quando passa 3 anos e meio de fome, e começa os 3 anos de abundância primeiro, né? Primeiro vem a abundância, ele recolhe ali os trigos, ele faz ali os celeiros, e recolhe e vai economizando ali nesses 3 anos e meio de fartura. Quando chega os 3 anos e meio de fome, a fome era tanta que os irmãos dele vão para o Egito para comprar mantimento. E quando eles vão para o Egito, José os reconhece, mas eles não reconhecem José, porque José estava, né, como um egípcio, né, ele estava ali trajado como egípcio. E aí, José entende que ele estava ali, que Deus havia levado ele para manter o povo vivo, para que houvesse mantimento, para que eles pudessem continuar vivos, porque senão eles morreriam de fome. Também era, mas também era para Deus tirar eles do meio dos cananeus. Deus precisava separar eles dos cananeus. E aí o que acontece? Lá no Egito é separada uma terra chamada terra de Gósen, que nós acabamos de ler aqui no 46, né? 34. Então direis: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelha é abominação aos egípcios. Então, eles eram criadores de ovelhas. E os egípcios, eles não, era abominação para eles, porque eles tinham vários deuses. E tinha o deus lá com a forma, né, de vaca, uma forma de bezerro lá. Tanto que nós vemos o povo adorando um bezerro de ouro lá no deserto. Por quê? Porque eles copiaram lá do Egito. Então, para eles era abominação, os criadores de ovelha. Então, o que eles fizeram? Eles deram uma terra separada. José, naquela época, era
a segunda pessoa mais importante do Egito. Então, a terra que eles deram para os israelitas habitar era uma terra maravilhosa, que eles iam ficar separados dos egípcios. Eles iam ficar totalmente separados, porque eles adoravam só o Deus. E os egípcios, eles tinham vários e vários deuses, né? Então, e eles era abominação para eles, os criadores de ovelha. Então, eles tinham uma terra separada, em que eles não iam se contaminar com ninguém. Eles iam ficar totalmente isolados, né? De cananeus. Os cananeus estavam para lá, eles já estão no Egito agora. Os egípcios não iam querer se misturar com eles. E eles estavam numa terra fértil, eles estavam na delta do Nilo, porque a terra de Gósen era na delta do Nilo. Nós vemos até que quando Joquebede tem Moisés, ela coloca ele o quê? No rio Nilo, porque eles habitavam numa terra fértil, uma terra boa. Então Deus preparou essa terra para que eles pudessem se multiplicar. E ali eles se multiplicaram sem perder a sua identidade, sem misturar com outros povos. Eles puderam crescer sem perder a sua identidade, sem perder a sua devoção a Deus, sem perder, né, o Deus que eles criam, sem perder a sua fé. Só que chegou um tempo em que já era para eles irem voltar para a terra prometida, que Deus havia dito para eles. É tempo de vocês, não era tempo, Deus tinha dito. E Deus precisava fazer que nascesse neles, então, o desejo de ir para a terra deles. Porque eles estavam muito bem instalados. Era uma terra fértil, eles estavam, né, crescendo, multiplicando tanto que quando eles chegam no Egito, eles chegam 72 pessoas. Quando eles saem do Egito, são cerca de mais ou menos 3 milhões de pessoas. Então, eles se multiplicaram de uma maneira tal que chegou um momento que se passaram mais ou menos 300 anos. Os egípcios, o rei, né, o faraó da época, fala que ele não conhecia José nem os seus feitos, que era impossível, né, porque fica registrado na história. Tudo que acontece numa nação fica registrado. Ele começa a escravizar o povo. Mas o povo ficou escravo por cerca de 130 anos. Aí o povo começa a aclamar o Senhor. E aí vem o libertador. Agora eles estavam prontos para Canaã, porque eles já eram agora um número grande que poderiam conquistar Canaã. Então, o que eu quero trazer para você, quero que você entenda que José ele foi vendido como escravo, porque estava insustentável Jacó continuar morando junto com os cananeus. A situação deles, se ele continuasse ali, eles iam perder a identidade totalmente, porque eles já estavam se misturando com as práticas dos cananeus. Então Deus permite José para lá. E lá Deus prepara uma terra onde eles iam ficar isolados, que os egípcios não iam querer nada com eles, porque era abominação para os egípcios, os criadores de ovelhas, os pastores de ovelhas. Então eles puderam crescer com a sua identidade, eles puderam crescer com a sua fé, e eles puderam se tornar um número muito grande de pessoas. E que agora na passagem dele pelo deserto, Deus os transforma em uma nação, porque ali no deserto Deus dá eles leis, organiza eles como nação, para que eles pudessem conquistar a terra de Canaã. Então em tudo Deus tem propósito. Em tudo Deus tem propósito. Espero que você tenha entendido, tenha ficado bem claro para você essa parte da história, tá? Que Deus te abençoe, te prospere e te dê muitas vitórias. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like para que o canal possa crescer e possa alcançar o maior número de pessoas.